Ok, gravando então, hoje no domingo, nós estamos no 14º domingo, 14ª leitura desse livro lindo, e vamos ler, vamos começar a leitura de uma parte, de um trecho do livro muito importante, que é a terceira jornada da vida, a jornada de ser um parceiro centrado no coração. Tanto ser quem não quer ser, quem quer ser um parceiro centrado no coração, e quem quer que os seus parceiros sejam parceiros centrados no coração. E nós podemos olhar isso no sentido de parceria amorosa, né? Parceria de casal, como de parceria de vida, pessoas que são importantes nas nossas vidas, ok? Então é por isso que eu coloquei coraçõezinhos aí no Instagram. Hoje um filtro de coração brilhando e voando, para a gente poder lembrar que a gente quer ser um parceiro centrado no coração. Então é para vocês lembrarem disso. Então vamos lá. Boa noite, Júnia. Boa noite, Ilse. Boa noite, Ana Lúcia. Boa noite, Raci. Ione, Janete. Mauro. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Muita gratidão. Muito bom ler esse livro. Minha neta estava aqui agora há pouco e ela queria saber, vó, qual que é o livro que você está lendo? Pô, esse livro é comprido, né? Eu falei, ainda nós estamos aqui na página, na página 100, mais ou menos. Mas é um livro muito bacana, é um livro muito lindo. Ela falou, pois é, nossa, todo domingo você lê o livro, né? Eu falei, leio. Aí uma outra pessoa me perguntou hoje, mas foi meu irmão que me perguntou ontem à noite. Mas esse livro é muito comprido, você nunca mais para de ler? Eu falei, não, até ele terminar. Não, mas acontece que eu termino uma leitura e começo outra, por isso que parece que ele é tão comprido para quem não acompanha. Não é um livro comprido, mas é um livro com certeza, um livro para mergulhar e aprender muito com ele, como vocês sabem, não é? Então vamos lá. Estão prontos? Nós estamos olhando aqui hoje, centrando aqui hoje na página 107 do livro, 107, ok? E nós vimos a última leitura a respeito do terceiro segredo sagrado, acessar, despertar para a inteligência universal. Despertar para a inteligência universal. Aí, como a Júlia acabou de dizer que é a segunda vez que ela está fazendo a leitura, eu acho que é a sétima, oitava vez que eu estou fazendo a leitura, Júlia. Então, é muito importante ler. E cada vez que eu leio, né, eu leio para a gente ler online com vocês, e para mim também cai muito poderosamente, e cada vez que eu leio, eu aprendo cada vez mais sobre mim mesma, sobre mim mesma. Vem historinhas surgem, insights aparecem, e eu vou aprofundando minha jornada de autoconhecimento. Essa é uma jornada de autoconhecimento, de realização em Deus do movimento ECA, do ECA, de Pritaji, de Krishnadi, que são os autores desse livro. Nós vimos aqui esse capítulo importantíssimo, que é esse segredo importante, que é o terceiro segredo, que é despertar para a inteligência universal. Inteligência universal que você chama de outros nomes, pode se chamar de Deus, de divino, de luz, de providência, de anjo, de ser de luz, muitos nomes para uma coisa só, para um algo só que nós não sabemos, nós não temos palavras para descrever. O tudo que é, não é? Essa imensa inteligência universal, imensa, infinita, que nos acompanha. E a qual, se você despertar para ela, se você despertar para essa inteligência universal que habita você, a sua essência, você vai descobrir uma tremenda fonte de autorrealização e de realização na sua vida. Não é? Nós vimos aqui que nós fomos capazes de realmente nos desligar dos medos, das preocupações, das obsessões, dos estados de sofrimento e conflito, e nós simplesmente
deixar para trás, soltar esses estados e simplesmente pedir ajuda à inteligência universal, ela surge em questão de minutos. E ela surge como um amigo que chega para resolver aquilo que você está precisando, com uma palavra que vem esclarecer tudo aquilo que você estava em dúvida, com uma notícia que facilita todas as confusões que estavam acontecendo na sua vida, um livro, um filme, uma pessoa, uma palavra, um ensinamento, um ritual, uma viagem, né? Um sono profundo, um sonho. A inteligência universal se manifesta o tempo todo para você. E na medida que você desperta para ela, você alcança essa conexão, você aprofunda essa conexão e você descobre que ela surge para você imediatamente quando você buscá-la. No estado de deixar ir, ou seja, para que isso aconteça, você tem que soltar os seus estados de preocupação, de tristeza, de chateação, né? Na medida em que você solta, você volta para um estado de calma, você alcança um estado de organização, de alinhamento interno. Então, aí você realmente é escutado e você é ajudado pela inteligência universal. No estado de deixar ir, de soltar isso, você se conecta. E você se conecta com o universo e libera o seu caminho para seguir em frente. Então, isso é muito importante, eu acho importante, porque a gente se dirige à inteligência universal muitas vezes, e principalmente quando nós estamos precisando de ajuda, quando a gente tem um desespero, está num momento difícil, num momento complicado, e você vai lá e você reza, você ora, você fala com Deus, você levanta a mão para cima, você fala, meu Deus, me ajude, não é? Eu estava ouvindo hoje uma música da Rita Lee, que se chama Reza, muito engraçadinha, que ela fala justamente porque ela faz uma oração, uma reza para se livrar de alguém que trazia muito sofrimento para ela. A música é uma belezinha. E essa aí eu estava ouvindo hoje, porque apareceu aqui no meu WhatsApp, alguém me mandou, e eu estava ouvindo e pensando como nós rezamos, quando nós oramos, quanto nós pedimos, nos dirigimos a essa grande inteligência universal, de muitas formas, cada um do seu jeito, em momentos de desespero. A partir do desespero, a partir da raiva, a partir do ciúme, a partir da inveja, a partir do conflito, da insegurança, do medo, da culpa, do remorso. E a gente fica 1000 vezes em cima daquela conexão, daquilo que a gente pensa que seja uma conexão com a inteligência universal, por causa dessa situação difícil. E veja bem, a Prita G fala o seguinte: solta esses estados. E aí, então, você se dirige à inteligência universal. E aí, então, você é capaz de se conectar. A conexão acontece no universo. Você acontece e o universo se escuta. O universo manifestado através da inteligência universal, como ela se manifesta para você, pessoalmente, particularmente. Mas para você ter a sua oração recebida e respondida mais imediatamente possível, você tem que buscar essa conexão a partir de um estado de calma total, de tranquilidade, de calma interior, do que nós chamamos de calma inabalável, a calma imperturbável. Não é fácil alcançar o estado de calma quando você está desesperado, mas a Prita G nos oferece alguns instrumentos para conseguir fazer isso. A meditação Soul Sync, a meditação da mente serena, a prática da mente serena, nos ajudam a entrar no estado de calma para poder, então, acessar essa conexão profunda que é tão necessária, né? E essa conexão, em certas culturas, ela fala, o relacionamento pode ser muito pessoal, muito particular, e em outras culturas pode ser muito impessoal. Como é para você? Como é esse relacionamento com o divino, com a inteligência universal para você? De que forma você se comunica? Você se conecta com essa inteligência universal? É numa forma particular, pessoal, às vezes uma divindade, às vezes uma luz, às vezes um vasto campo
de consciência, um vasto, poderoso campo de amor. Cada um tem o seu jeito, cada cultura tem a sua forma de se manifestar. E quando entramos nesse estado de abrir mão das preocupações, é como se partes do nosso cérebro se abrissem para que a conexão aconteça. E acontece sempre da forma como você está acostumado a perceber isso, não é? Então, aqui nós vimos algumas historinhas, vimos um passo a passo para a gente poder fazer toda noite essa prática de se conectar com a inteligência universal. Não perca de vista essa prática e pratique. E pratique, não apenas leia e falar que lindo, que bonito. Não. Pratique. Toda noite você vai lá e segue os passos. Faz essa prática. Você vai ver como que é tão necessário que você pratique para que isso possa acontecer realmente na sua vida. Muito importante. Então, nós vimos aí uma historinha e terminamos esse capítulo, que foi curto, mas muito poderoso, com essa frase, com esse parágrafo na página 106 de Prita Di. Da mesma forma que os estados de sofrimento nos desconectam uns dos outros, quando nós estamos em estado de conflito e de sofrimento, nós ficamos separados, nós ficamos desconectados uns dos outros. Dessa mesma forma, permanecer absorvido por esses estados durante as tentativas de acessar a inteligência universal faz com que a gente se perca da conexão com o poder da inteligência universal. Entendeu? Essa é a chave desse capítulo, é a chave desse segredo. Só conseguimos atrair bênçãos da fonte, da inteligência universal, que a gente chama de fonte, quando nós estamos em um belo estado de ser. Vamos lembrar que todos os segredos sagrados estão conectados. É necessário dominar cada um deles para criar um destino extraordinário. Terminamos o capítulo assim. Primeiro segredo sagrado. Quem é que lembra? Hein? Quem é que lembra o primeiro segredo sagrado? Viver com uma visão espiritual, não é? A jornada da vida da criança ferida. E o segundo segredo sagrado é descobrir a sua verdade interior. E o terceiro segredo sagrado, acessar a inteligência universal. Despertar para ela na sua vida. Ela já está aqui, mas você tem que acordar para ver, acordar para sentir, acordar para usar a inteligência universal a seu favor. Entendeu? Você, por enquanto, está dormindo e não está vendo. Você está dormindo, você está lá que nem um sonâmbulo vivendo a sua vida sem perceber. Que a grande inteligência universal já está aí e você precisa despertar para ela. Faça a sua prática de acessar a inteligência universal para você poder usufruir dessa alegria. E hoje nós vamos para a terceira jornada da vida, ser um parceiro centrado no coração. E por isso que eu botei os coraçãozinhos aí no Instagram hoje para vocês, tá bom? Vamos lá? Todo mundo faz um coraçãozinho aí nas suas anotações, para não se esquecer de que a jornada da inteligência universal é a jornada de ser alguém que funciona, que vive a partir do coração, ok? Então, vamos lá? Todo mundo pronto? Ok. Então, põe a mãozinha, página 107. Põe as mãos em cima do livro e feche os seus olhos devagar. Isso. Respire profundamente. Inspira, 1, 2. Expira, 1, 2, 3, 4. Inspira, 1, 2, 3. Expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Inspira, 1, 2, 3, 4. Expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira, 1, 2, 3, 4. Expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inspira, 1, 2, 3. Expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspira, 1, 2. Expira, 1, 2, 3, 4. Expire normalmente agora. Solta os seus ombros, a sua boca, a sua coluna, suas pernas. Observa o silêncio do seu coração, do seu corpo. Mergulha nesse espaço interno onde você se conecta com a inteligência universal. E coloca aí uma intenção poderosa de que toda a leitura, todos os ensinamentos que vierem, se transformem em experiência vivida para você. Que você possa aplicar esses ensinamentos na sua vida e se deixar transformar. Deixar que a sua consciência se transforme. Ok? Inspira. Expira. Abre um sorriso. Abre os olhos devagar. Dá uma risadinha para mim. Isso. Ok. Então vamos lá. Página 107. Quem escreve é Prita Di. A terceira jornada da vida, seja um parceiro centrado no coração. A maioria das pessoas quer encontrar os parceiros certos. Não é incomum desejar companhia ou romance. Mas quantos de nós já descobriram verdadeiramente o que é amar? Quando vivemos em um belo estado de amor e conexão, não apenas atraímos as pessoas certas, mas conseguimos ficar com elas para sempre. Pois sem despertar para o amor, até a pessoa certa se tornará errada com o passar do tempo. Não é necessário estar em um relacionamento íntimo para explorar essa revelação. Nós podemos observar a verdade do nosso estado interior em relações anteriores que tivemos, ou atuais, para nunca mais recriarmos as mesmas experiências limitantes ou dolorosas. Não é necessário estar em um relacionamento íntimo para explorar essa revelação. O que estamos prestes a descobrir é um estado de amor que tem o potencial sublime de transformar todos os relacionamentos. Então, veja bem, nós estamos prestes a descobrir um estado de amor que tem o potencial para transformar todos os relacionamentos. Subtítulo: Amor de Nossas Vidas. Quem entre nós nunca desejou conhecer alguém com quem possamos ser completamente vulneráveis? Quem nunca sonhou com um relacionamento em que não exista pressão para ser de um jeito específico, mas apenas a emoção de estarem juntos e com um profundo apreço de um pelo outro?
Quem nunca quis um tipo de amor que faz a nossa alma cantar? Quem nunca, levanta a mão. Com certeza ninguém não levanta a mão, não é mesmo? O que é? Esse sentimento não surge, veja bem, esse sentimento não surge porque duas pessoas compartilham os mesmos gostos, paixões ou interesses. Esse sentimento acontece quando duas pessoas despertam para o belo estado de compaixão. Opa! Ato falho, eu falei compaixão e a conexão. Tem uma coisa ligada com a outra aqui. E esse sentimento acontece quando duas pessoas despertam para um belo estado de conexão. O que é conexão? Prita Dick escreve, então ela está contando sobre ela agora. Quando eu tinha 9 anos, tomei um susto quando descobri que as outras pessoas não viviam da mesma maneira que eu. Desde que consigo lembrar, sempre senti tudo que minha mãe, meu pai e minha irmã sentiam. E até que meus professores e amigos sentiam. Não era uma questão de ler seus pensamentos, mas eu conseguia absorver seus sentimentos como se nada nos separasse. E minhas reações se baseavam nessas informações. Eu achava que todo mundo era igual a mim até ter cerca de 9 anos. A conexão sempre foi e continua sendo meu estado natural de ser. E há muitas pessoas na minha vida que me ofereceram uma conexão sincera. Mas eu quero contar aqui sobre a minha mãe e sobre Krishna Ji. Tive uma infância muito feliz e tranquila. Meus pais eram muito dedicados a mim e à minha irmã mais velha. Sempre brinco que minha infância só teve um problema. Na minha cabeça, minha mãe amava mais minha irmã do que a mim. Mas eu também achava que era a filha favorita do meu pai. Então tudo se equilibrava. Minha mãe fez muitos sacrifícios por nós. Ela se certificou de que tivéssemos a melhor educação possível, nos expôs a muita cultura, cuidou de nós, nos alimentou e nunca nos machucou. Até eu conhecer Krishna Ji, nosso relacionamento era a minha maior experiência de amor. Após o meu casamento com Krishna Ji, minha compreensão e experiência com a conexão se expandiram. Ele não se preocupa apenas com as minhas necessidades. E se ele se preocupa, com minhas necessidades, ele se conecta com o meu interior. Vamos colocar as coisas desse modo. Krishna Ji cuida de mim da mesma maneira que a minha mãe cuidava. É carinhoso e me apoia. Porém, há algo mais. Ele se interessa pelos meus sentimentos. Quando estou triste ou estressada, ele nunca se afasta. Ele se importa com a minha infelicidade e me ajuda a sair dela. Quando eu estou feliz, ele não se separa da minha alegria, mas a comemora como se fosse sua. Ser amada nos seus momentos bons é uma coisa, mas se sentir aceita, sem julgamentos, mesmo quando está mal-humorada, é outra completamente diferente. Krishna Ji se irrita comigo às vezes, por alguns instantes, mas logo se conecta com os meus sentimentos. E esse é o presente mais precioso que ele me dá. Vejam bem, ela contando. Faz 22 anos, esse livro foi lançado em 2019, né? 18. 22 anos mais agora que estamos casados. E isso nunca mudou nesse tempo todo. Há uma qualidade de sossego e leveza que eu sinto ao seu lado. Porque ele não espera que eu haja de determinada maneira. Não há expectativas sobre como eu deveria me comportar ao seu lado. E esse senso de sossego e leveza flui naturalmente de mim para Krishna Ji, a nossa filha. É muito interessante observar ela chamar de senso de... ela sente uma qualidade de sossego
e de leveza ao lado dele. Eu gosto disso, qualidade de sossego. Como é que é ficar em estado de repouso do lado de alguém? Como é que é viver um relacionamento leve, sem peso, sem carga? Presta atenção. Ouço dizer que essa conexão amorosa e sensibilidade permeiam toda a academia como nossa cultura natural. A academia é a escola, tá? Onde eles convivem com muitos professores, muitos dasas. Muitos alunos experienciam o verdadeiro significado de família aqui, e é verdade. Quando a gente chega na Índia, a gente olha as pessoas e eles chamam a gente, eles olham, abanam a mão e dizem assim, welcome home. Estão chegando em casa, a gente se sente em casa naquele lugar que a gente nunca viu na vida. Eles compartilham, esses alunos, o que sentem ao voltarem para casa. Na verdade, para muitos, a dedicação que flui dos professores para o seu estado interior de consciência abre os seus corações para a possibilidade de ter uma vida tão bela. Flui naturalmente como uma família muito amorosa. Um estado de conexão, e isso é uma chave. Um estado de conexão compartilhado com os outros, livre de qualquer expectativa, é o elixir da vida. É o poder silencioso que nos ajuda a navegar pelos desafios mais insistentes e superá-los. Esse belo estado de conexão é possível para todos nós quando nós fazemos as pazes com nós mesmos, com o nosso passado, com o nosso presente. Como é possível viver num estado tal de conexão, sem expectativa a respeito do outro? Com repouso, estado de tranquilidade. Como é possível? Só é possível quando nós fazemos as pazes com nós mesmos, com o nosso passado e com o nosso presente. Mas como nós despertamos para isso, para ele? Nós podemos e devemos nos libertar das amarras da autoobsessão e viver em um belo estado de ser. Nós podemos, ela diz, nós podemos e devemos nos libertar. Senão, com as obsessões e com os estados de sofrimento e estresse, nós não vamos conseguir. Esse compromisso compartilhado para a evolução mútua é essencial para a prosperidade de um relacionamento íntimo. Ok, ela está dizendo aqui, você e o outro devem ter um compromisso compartilhado, os dois, para evolução mútua, para um ajudar o outro a crescer. E isso é essencial para que o seu relacionamento prospere. Somente quando você acolher a si mesmo, sem reservas, você poderá verdadeiramente aceitar o outro e se sentir aceito. Chave número 1. Somente quando você acolher a si mesmo sem reservas, sem críticas, sem julgamento, sem comentar, sem analisar. Você se aceita como você é. Então, somente quando isso acontecer, é que você vai poder aceitar o outro como ele é e se sentir aceito. Somente se você estiver liberto, livre da vergonha pelo seu passado, poderá se sentir confortável com o outro. Porque pode parecer que você está confortável, mas se você tem vergonha, se você tem um segredo aí, se você tem uma história aí, você nunca vai se sentir livre. Você só será capaz de sentir que os outros respeitam você quando você ficar em paz com o seu presente. E aí você se sente respeitado também.
Somente quando você se sentir inteiro. Ou seja, inteiro é não dividido. E o que é dividido? Dividido é estar em estados de conflito interior. De alguma forma, preocupação, dúvida, incerteza, medo. Quando você está nesses estados, você está dividido. Você está dividido. Somente, ele está dizendo, somente quando você se sentir inteiro, você poderá estar inteiramente para o outro e responder com espontaneidade verdadeira e amor verdadeiros. Somente a partir de um tal estado, você poderá guiar os seus filhos na direção de uma bela vida. Ok? Fechem os olhos aí onde vocês estão, da forma como estão, só apenas fechem os olhos. E pensa, lembra, trabalha aí, traz para a tela mental os seus estados interiores, o estado interior em que você tem vivenciado os seus relacionamentos mais importantes, os seus relacionamentos de amor. Quanto que você tem resistido, sofrido, se sentido dividido, quando você esteve inteiro? Quando você se esteve inteiro? Somente quando você esteve inteiro, você vai lembrar que os bons momentos de conexão chegaram. Somente quando você está se sentindo inteiro, sem divisão interior, você é espontâneo e livre e amoroso, não é? Fala a verdade, hein? Não é? Respira. Abre os olhos agora. Página 110. Se veio alguma coisa, se veio alguma memória, escreve no seu caderno de bordo. Desvendando o conto de fadas. Talvez você conheça um conto de fadas dos irmãos Grimm, chamado O Príncipe Sapo. Ah, todo mundo conhece essa história, né? Ele foi adaptado para uma animação da Disney, estrelada por Oprah Winfrey, e explorado na poesia de Anne Sexton. Seu rico simbolismo foi analisado pelo mitologista Joseph Campbell. Então vamos lá, a história do príncipe sapo. Após uma princesa solitária perder sua bola de ouro em um rio agitado, um sapo falante concorda em ajudá-la e recuperá-la em troca de sua companhia. A princesa não ficou muito impressionada com seu amigo viscoso, pelo menos não antes de ele se transformar em um príncipe. Ele falou, eu vou lá buscar a sua bola de ouro, mas você vai ter que ser a minha princesa. Em nosso mundo, é comum acharmos que nos apaixonamos por um membro da realeza, mas acabarmos horrorizados ao vê-los regredir para criaturas irritantes e tediosas que sujam a casa de lama e não parecem compreender uma palavra do que dizemos. Conhecem já viram essa historinha na sua casa, na sua vida ou em torno de você? Não é? A pessoa se apaixonar por um príncipe encantado e ficar horrorizada quando ele se transforma num sapo dentro de casa? Hein, André? O André tá dando risada. Quantas vezes? Não é sempre. De vez em quando é um sapo horroroso mesmo. De vez em quando até parece um príncipe. Mas aí já tem a história do sapo, pronto. Como é que fica? Não é? Muitos de nós sabem como os primeiros dias de um namoro podem ser emocionantes, maravilhosos. Porém, mais cedo ou mais tarde, a realidade bate e vemos nosso parceiro como ele é de verdade. Como uma criança fazendo um boneco de barro, assim que a diversão termina, destruímos o relacionamento e voltamos para a procura.
A próxima pessoa com certeza será a certa, não é? O que está acontecendo? Por que alguém por quem fomos completamente apaixonados, de repente se mostra insensível, irritante e chato? Fala a verdade. Por que essa relação que começou com a promessa de um grande amor acaba em frustração? Como nossos sonhos de companheirismo se tornaram pesadelos dos quais urgentemente desejamos acordar? O que aconteceu? O que aconteceu aí? Dizemos para nós mesmos que o motivo para nossos relacionamentos darem errado é óbvio. O problema era o outro, não eu. Se ao menos a outra pessoa tivesse sido um pouco mais carinhosa, um pouco mais responsável, um pouco mais romântica, tudo teria dado certo. Não é assim que nós sempre pensamos? Se o outro tivesse feito as coisas diferentemente, as coisas teriam sido diferentes, não é? Chegou a hora de desvendarmos esse conto de fadas das nossas próprias vidas. Vamos deixar os velhos padrões de pensamentos para trás e embarcar em uma verdade mais profunda. Já tiveram algum conto de fada desse do príncipe sapo, da princesa na sua vida? É bom, né? Então, aqui, Prita Gig quer compartilhar uma história de uma das as alunas da academia que cogitava terminar com o namorado. Diante de uma semana especialmente turbulenta, cheia de aulas de yoga para dar e trabalho pessoal que precisava resolver, Moon, era o nome dela, estava nervosa. Ao pensar nos dias que viriam, não conseguia encontrar um momento de descanso. Ela estava irritada e inquieta, enquanto pisava no acelerador do carro em uma estrada praticamente vazia. Os seus reflexos não foram rápidos o bastante para perceber que outro carro vinha rápido na sua direção. Ela virou o volante para evitar a batida e acertou o meio-fio. Por sorte, o airbag abriu, evitando maiores ferimentos. E graças aos anos de yoga, o corpo dela não sofreu um choque tão grande. O carro, por outro lado, ficou extremamente danificado. Entorpecida, Moon seguiu para uma delegacia próxima para relatar um incidente. Ela não queria dar o contato dos pais para a polícia, pois não queria ouvir outro sermão sobre direção segura. Então, enquanto ela tentava lembrar o contato de algum conhecido para ligar, de repente, lá na delegacia, ela ouviu a voz familiar do namorado às suas costas. Completamente surpresa e aliviada, ela se virou e encontrou o namorado parado ali. Ele disse que estava indo visitar um cliente quando viu o carro dela batido na estrada. Depois de perguntar se ela estava machucada, o namorado lhe deu uma bronca por sua desatenção, distração e muitas outras coisas. Ele continuou a reclamar enquanto lidava com as perguntas dos policiais e cuidava das formalidades da batida da Moon. Moon se debulhou em lágrimas de raiva e impotência, magoada com a insensibilidade e as acusações do namorado. Sentada em uma cadeira da delegacia, ela pensou: de que adianta o amor se ele não consegue se conectar emocionalmente comigo quando eu preciso? O que adianta ele dizer que ele me ama se ele não consegue conectar comigo quando eu preciso? Como eu posso passar a minha vida com alguém assim? Ele não é de jeito nenhum o homem dos meus sonhos. E ela pensando e chorando de raiva. Ela estava começando a acreditar que não queria viver com alguém que, na sua opinião, não sabia demonstrar carinho. De repente, enquanto estava encolhida em um canto, engolindo as lágrimas e cogitando de terminar aquele namoro, algo mudou. A revelação que ela ouvira no curso de que participara na nossa academia
e que a deixara confusa lá atrás, alguns meses antes, lhe veio à mente. O que ela tinha escutado na academia? Seus estados de sofrimento são alimentados por sua auto-obsessão. Esse é o ensinamento que ela ouviu. E ela não entendeu. De repente, ali na delegacia, ela escutou aquele ensinamento novamente e era como se ela tivesse descoberto o buraco no barco que afundava. Em vez de colocar a culpa no namorado, Moon começou a observar seus próprios pensamentos obsessivos. Ela parou de olhar o namorado, parou de culpar o namorado e começou a olhar para si mesma. Agora, o poder do segundo segredo sagrado da verdade interior ficava nítido para ela. Ela começou a olhar para si mesma, para a sua verdade naquele momento. Ela estava insatisfeita com a maneira como o namorado viera auxiliá-la e não percebia de jeito nenhum toda a ajuda que ele lhe dava naquele momento. Nada mais importava além das suas próprias expectativas. Prestou atenção aí? É muito importante. Nesse estado de sofrimento, olhando apenas para suas próprias expectativas, até cogitava cortar relações com o homem que tentava lhe dar apoio. Ela ficou chocada com seus pensamentos. Como tinha se tornado estúpida em sua raiva e em seu desapontamento. E como não havia nenhuma conexão ali naquele momento. Foi o que ela descobriu, olhando para si mesma, parando de culpar o outro. Enquanto Moon fechava os olhos e se conectava com o namorado novamente, começou a sentir os sentimentos dele. A situação o deixara tão estressado quanto ela. Ele estava nervoso com tudo que poderia ter acontecido para ela. Moon percebeu que a ansiedade afetava os dois da mesma maneira. Apenas suas formas de expressar essa ansiedade é que eram diferentes. Enquanto ela se conectava com os pensamentos do namorado, conseguiu ultrapassar todas aquelas demonstrações e alcançar o sentimento dele de protegê-la. E perceber, sentir o sentimento dele de protegê-la quando ele correu para acudi-la. Ela conseguiu sentir o outro, sentir o namorado. Era uma experiência de unidade com ele. Muito importante o desenrolar dessa atenção de Moon. Porque isso acontece na sua vida muitas vezes, na minha. E nós precisamos nos conectar sempre, por isso no segundo segredo sagrado, o segredo da verdade interior. Ajuda você a se conectar, a perceber, a sair dos sentimentos de auto-obsessivos, de ficar olhando só para as suas expectativas, suas, meu, eu, me, em qualquer situação, qualquer desafio. Quando ela abriu os olhos, ela viu o namorado trocando um aperto de mãos com o policial. Chorosa, Moon o fitou. Enquanto ele se aproximava, sorrindo, ela ficou olhando para ele. Ela sabia que a sua vida se tornaria mais bonita a cada dia que passasse agora, que a verdade interior abrira o seu coração para a experiência da conexão. Ela viu acontecer e ela sabia que a partir dali, a vida dela se tornaria mais bonita, sim. Não é? Então feche os olhos aí onde você está. Pause. Põe as mãos sobre o livro.
Mantenha a respiração acalmada e fique imóvel. Não se mexa. Respire com o corpo todo relaxado. Isso. Pause aqui. Relaxe respirando fundo e devagar. Volte no tempo. Volte no tempo para um momento de conexão pelo qual você tenha passado. Quando, nesse momento, você sentiu o estado interior da outra pessoa. Ou então, ou acredita que a outra pessoa tenha sentido o seu estado interior. Volte para esse momento. Essa experiência pode ou não ter vindo de um relacionamento íntimo, mas mergulhe nela por alguns minutos. E se você não conseguir se lembrar de nenhuma, não se preocupe, por favor. As memórias virão. Cada um de nós já passou por um momento assim. Seja com um ente querido, seja com um desconhecido, com um animal de estimação, ou na natureza. Cada um de nós já teve uma experiência assim. Respire fundo, longo e lento. E quando se sentir pronto, pode abrir os seus olhos devagar. Talvez você queira anotar aí no seu caderno de bordo a experiência que veio para você. Ou a falta de experiências, a falta da memória ainda. Para você olhar para isso e sentir outra vez. Todos nós já tivemos uma experiência assim. Quando nós sentimos o sentimento do outro, ou quando nós sentimos que o outro sentiu o nosso sentimento. Não é? As pessoas costumam nos perguntar, diz Prita Di, que a atração inicial acaba desaparecendo. Por que que a atração inicial acaba desaparecendo nos relacionamentos? Talvez porque a nossa natureza só esteja interessada em propagar a espécie, nossa química neural seja projetada para a atração e o fascínio durarem apenas até determinado ponto. Depois disso, a capacidade de nos desenvolvermos internamente precisa tomar o controle. Relacionamentos não acabam porque a atração diminuiu, mas porque nós nos acostumamos
com uma consciência auto-obsessiva que, portanto, facilmente se move para a desconexão. Relacionamentos não acabam porque a atração diminuiu. Porque a gente se acostuma com os sentimentos autoobsessivos e não percebe que está se movendo por causa deles para desconexão total. A única maneira de fazer um relacionamento ultrapassar a atração e alcançar o amor e a conexão duradouros é mudando a nossa consciência de separação para a consciência de conexão. Quando nos libertamos de nossa habitual autopreocupação, despertamos para o poder de uma consciência centrada no outro. O outro deixa de ser um estranho, pois começamos a sentir o que ele sente. E uma resposta espontânea surge: o amor. Não é? O que é que nós estamos buscando? Quando se trata de nossos relacionamentos mais importantes, o que é que nós estamos buscando? Conforto? Aceitação? Diversão? Há muitas respostas para essa pergunta. Mas em um nível muito básico, a única experiência pela qual nossos corações e corpos anseiam é o belo estado de conexão. A conexão é o elixir que faz nossos cérebros sobreviverem. Sem os belos estados de amor e de conexão, alimentando as nossas almas, a vida se torna desoladora. Concordam? Eu concordo completamente. Sem o amor, é como se estivéssemos vagando pelo deserto, perseguindo uma miragem, a miragem de uma bela vida, uma ilusão. Se não despertarmos, se nós não despertarmos para o belo estado de conexão, nós seremos incapazes de ter um amor duradouro. Como ela disse no começo, até a pessoa certa vai se tornar a errada se não tiver amor. Sim, à primeira vista, nosso novo amigo pode parecer tudo o que nós queríamos encontrar. Com certeza essa é a pessoa que nos dará apoio, que verá como somos especiais e que tornará a vida bela de novo. Não é? Porém, a nossa animação inicial sobre um novo romance costuma mascarar sinais de que estamos levando velhos estados de sofrimento para o outro relacionamento. Assim que o deslumbramento da fase de lua de mel acabar, é apenas questão de tempo antes que uma palavra ou um ato impensado do nosso parceiro, da nossa parceira, arrebentarem a costura que parecia prender dentro de nós todas as mágoas. Arrebenta e sai tudo. O sofrimento logo se torna devastador e o ciclo de mágoas recomeça. Para piorar ainda mais a situação, cada nova decepção desgasta a nossa capacidade de confiar e de ser vulnerável. Acho isso tão importante observar. Cada nova decepção desgasta
a nossa capacidade de confiar e de ser vulnerável. Passamos a questionar nossas escolhas e passamos a nos questionar. Talvez usemos uma máscara de autossuficiência, de independência, porém, por baixo de tantas fachadas corajosas, existe uma pessoa tão profundamente magoada que tem medo de arriscar ficar tão triste de novo. É claro, somos todos seres humanos nos esforçando para administrar relacionamentos complicados. Ninguém está nos culpando por nossas mágoas e por nossos desapontamentos, não. Mas problemas estranhos e inesperados surgirão, e se levarmos o estado de mágoa de um relacionamento para o próximo relacionamento, vai ficar pior ainda. Os problemas vão surgir o tempo todo. Se não nos libertarmos do sofrimento de relacionamentos passados, corremos o risco de seguir os mesmos padrões e criar mais dramas e conflitos. Engatilhados por ações ou acontecimentos que remetam a lembranças dolorosas, acabamos entrando em um ciclo muito perigoso e destrutivo. Às vezes é no mesmo relacionamento que isso perdura. Um ou outro continuam usando, trazendo o mesmo estado de conflito de um tempo anterior, de anos atrás, e aquilo se repete no mesmo relacionamento. E isso acaba entrando em um ciclo muito perigoso e muito destrutivo, não é? Por aí que a gente vai parar hoje. Nós vamos olhar para isso com muita atenção. Como? Como? Em que lugar? Qual é a qualidade da conexão que nós vivenciamos nos nossos relacionamentos? Conseguimos perceber a desconexão? Conseguimos desfrutar de momentos de conexão? Relacionamentos não acabam porque a atração diminui, mas porque nós nos acostumamos a uma consciência de auto-obsessão. E aí, portanto, nós vamos para a desconexão. Quando se trata dos nossos relacionamentos, do seu relacionamento, o que é que você busca? Qual é a visão espiritual para os seus relacionamentos mais importantes? Ok? Então, fechem os olhos aí. Nós estamos na página 114. Isso. Respire aí. Você já se perguntou autenticamente por que você está em cada um dos seus relacionamentos? Será possível diminuir a distância entre duas pessoas apenas reorganizando a agenda ou tirando férias? Quando você descobrir uma visão espiritual para a sua união, para o seu relacionamento, você saberá a resposta para a maioria das perguntas que rondam o seu relacionamento. Você saberá exatamente quando se afastar e quando se aproximar do outro. Saberá o que devem fazer juntos com as suas vidas. E juntos encontrarão
a sabedoria para dissolver quaisquer desafios que possam surgir, construindo uma relação duradoura. Pense aí no seu coração num relacionamento atual ou passado da sua vida. Pode ser com seu cônjuge, o companheiro, ou companheira, pode ser com seu filho, pode ser com seu pai. Pode ser um amigo ou um colega de trabalho. Pense no relacionamento atual ou passado. Qualquer relação que tenha sido e que seja importante, realmente importante para você. E pergunte a si mesmo: por que é que eu me juntei a essa pessoa? Qual é a base do nosso relacionamento? Quais os alicerces dessa relação? Esse relacionamento é baseado em algo superficial e passageiro? Como beleza, prazer, status ou apenas humor? Ou necessidade? Ou existe algo mais profundo? Estou com essa pessoa porque me sinto solitário e desejo desesperadamente alguma segurança ou aceitação? Ou tudo se deve a um profundo senso de conexão que existe entre nós? Apenas observe os alicerces desse relacionamento, sem julgar. Não coloque nenhum julgamento de valor. Respire profundamente aí. E abra o seu coração para receber essa energia que abençoa você nos seus relacionamentos. E abre a sua consciência, ilumina a sua consciência, para você poder ver melhor, para você ver melhor, ver além. Receba a Chaitanya Diksha aí no seu coração. Receba a Chaitanya Diksha, receba essa energia a partir do seu chakra do terceiro olho.
Perceba a addiction. Ilumina a sua consciência. Respire aí. Respire profundamente essa energia. Abra um sorriso nos seus lábios. Devagar. E cante o mantra durante a semana, se você puder. Cante o mantra para você se lembrar de quem você é e do quanto você pode vivenciar, viver esse estado de grande conexão
dos seus relacionamentos. Hamza Soham, Um grande abraço, Hamza Soham, muito amor. Hamza Soham Ekam, Hamza A gente se vê Soham, domingo que vem. Hamza Soham, Hamza Soham Ekam. Uma leitura muito especial. Vai completar a de hoje. Ok? I'm you and you are me. We're the water and the trees. Hare, hare, hare. Muita gratidão por We're estarem the aqui. sunshine in the Gratidão, sky. Fruta de, The creation por and ter os seus life ensinamentos. all together as one. Quem estiver no Instagram e quiser ir para o Zoom, fique à vontade, nós vamos conversar um pouquinho sobre a leitura lá. Ok? Namastê. I love you. Até domingo que vem. Hamza Soham, Hamza Soham, Hamza Soham Ekam. Namastê. Hamza Soham.